Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí de novos modelos de financiamento aí para o agronegócio, busca de recursos além do crédito rural oficial, enfim, dentro aí do mercado privado. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o Carlos Augusto Lopes, sócio fundador da Ucbar. Carlos, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí para o conhecimento geral sobre esse novo mercado. Nem tão novo ainda, né? Já a gente abrindo, já engatando já nessa primeira pergunta, mas eu queria, nesse comecinho, Carlos, se você pudesse dar um brevíssimo perfil aí da Ucbar, por favor. Pois não. A Ucbar nasceu com um sonho, com uma ideia de ser uma empresa de conhecimento, uma empresa focada em dois pilares fundamentais para a construção de conhecimento, que é a educação, treinamento, formação e informação. Ou seja, a gente é uma empresa que tem um braço educacional forte, tendo aí treinado de empresários a investidores, passando por órgãos reguladores, passando por prestadores de serviço para essa indústria, seja ela um banco de investimento, seja um advogado, um auditor. E temos um braço muito forte na área de informação/análise, onde a gente produz desde dados estruturados para a indústria até inteligência de mercado para aquelas instituições que estão buscando, de alguma forma, participar ativamente desse mercado. Perfeito, bacana. Bom, e agora a gente já falando desses novos modelos assim de financiamento para o agro, o que, vamos dizer assim, entre os títulos criados ou que foram, vamos dizer assim, dado o pontapé inicial lá pelo ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, lá em meados dos anos 2000, né? Justamente um dos títulos, vamos dizer assim, que mais ganhou destaque ou despontou, ganhou tração aí, foram justamente os certificados recebíveis do agronegócio, né? Eu queria justamente que você pudesse também fazer uma breve radiografia aí desse título, de fato, como é que os agentes produtivos aí do setor rural podem utilizá-lo justamente para captar recursos aí para financiar suas operações. Tá certo. Bom, o CRA, como é conhecido, né, ele é um título de crédito que a gente costuma dizer de securitização. Na realidade, o que tem que ser entendido é qual é a tecnologia financeira que está por detrás do CRA. O CRA é apenas uma forma de você entregar uma determinada tecnologia financeira, no caso, a de securitização. E essa tecnologia, ela parte do pressuposto de que você, tendo uma carteira pulverizada de créditos, você pode captar recursos mais baratos do que, eventualmente, o seu próprio crédito. Por quê? Porque você está trabalhando uma diversificação de carteira, de risco, né? E essa diversificação, a princípio, deveria te trazer um benefício adicional, que seria uma classificação de risco, um risco inferior, ou melhor dizendo, superior àquele da sua qualidade de risco de crédito. Portanto, permitindo empresas que captem recursos a uma taxa menor do que aquela que ela captaria caso emitisse uma debênture, um título de crédito com seu próprio carimbo. Né? Uhum. Essa é a ideia por detrás da tecnologia de securitização. Existem vários outros aspectos importantes que devem ser considerados, mas eu diria que esse é um dos mais importantes. A pulverização de uma carteira de crédito. Se você é uma empresa, por exemplo, que tem uma boa qualidade de crédito, de uma carteira de contas a receber, você tem bons clientes, isso poderia te ajudar a captar recursos mais baratos. Perfeito. Sim. Pode complementar, por favor. Não, eu só ia complementar dizendo que o CRA nada mais é do que essa tecnologia aplicada ao agronegócio, certo? Perfeito, combinado. E a gente observou justamente
no avanço desse título aí no mercado, um bom uso dele, vamos dizer assim, especialmente pelos agentes do setor sucroenergético, né, e tudo justamente para poder usar o CRA como aí um mecanismo de alavancagem de recursos, né? Há uma razão específica para isso, Carlos, do setor de açúcar e etanol ter, vamos dizer assim, saído na frente, né, dentro no uso dos CRAs? Veja, a gente tem que trazer isso para uma perspectiva um pouco antes de escolher um setor, a gente tem que olhar como esse mercado se desenvolveu no Brasil, né? E esse mercado ele se desenvolveu ainda, apesar, quando eu falei é um novo mercado, né? Que apesar da gente já ter uma história, e essa história é muito interessante, ela traz muita inovação, mas quando a gente olha, faz um raio-x daquele título, a gente vai ver que por detrás ainda tem uma estrutura muito corporativa, no sentido de que eu ainda estou muito voltado a um crédito de uma única empresa. Então, eu sou uma empresa e eu acabo emitindo um título, e esse título vira lastro do CRA. Então, aquele conceito que eu falei inicialmente da pulverização de carteira, de você ter vários créditos, isso ainda não se vê de forma relevante acontecendo no mercado brasileiro. Por isso que eu falo que existe uma certa... Ainda estamos numa fase que eu diria que ela é inicial desse mercado. Quando você leva isso em consideração, aí você vê, bom, onde é que eu posso trazer operações com crédito único, né? Ou seja, uma coisa mais binária, é 0 ou 1, ou paga ou não paga. Aí você tem determinados segmentos que vão poder privilegiar um grande emissor, né? A gente teve esse ano a BRF fazendo a maior emissão do mercado de CRA até agora. Então, veja, é um crédito importante, mas ela poderia ter acessado esse mercado através da debênture, né? Ou seja, isso só aconteceu dessa forma, provavelmente por uma questão de incentivo fiscal para a pessoa física que acaba comprando esse título. A gente fica mais interessado e fica mais emocionado quando essas operações atingem o pequeno, o médio, e viabiliza efetivamente financiamento para esses segmentos que talvez não tivessem a mesma oportunidade que a BRF tem de emitir um título de crédito direto no mercado de capitais via uma debênture. Então, tem alguns setores, dependendo do tamanho das suas empresas, vão privilegiar, vão ter mais facilidade de acessar isso na forma de um CRA barra debênture, né? Ou barra um crédito único. Agora, pegando exatamente o gancho que você pontuou aí na sua resposta, como fazer, vamos dizer assim, essa captação via CRA, ela seja, vamos dizer assim, capilarizada ou ampliada, levada ao encontro vamos dizer assim, de empresários médios ou pequenos? É possível? É um mecanismo que faz sentido funcionar para esse perfil de captador, vamos dizer assim? Não só para uma grande empresa? Sim, é possível, não tem absolutamente nenhuma restrição com relação a isso, mas existem algumas condições que precisam ser atendidas, né? Tem uma lição de casa. Tem uma lição de casa. Não adianta você achar que só porque você tem um título relativamente novo e que está ficando popular, você simplesmente vai conseguir captar recursos. Eu faço um paralelo com uma outra indústria também de securitização, também um outro segmento do mercado de securitização, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Aliás, você tem fundos de investimento em direitos creditórios, comumente chamados de FDICs, que também compram ativos, também financiam o agronegócio. Mas esse segmento, por exemplo, ele conseguiu hoje, mas já vem há vários anos fazendo isso, financiar pequenas e médias empresas. Você tem hoje fundos que compram direitos creditórios, contas a receber de empresas pequenas e médias, viabilizando, portanto, financiamento mais atrativo do que o desconto, digamos, dentro da rede bancária. Isso é um modelo que já existe há alguns anos no país. Esse mercado só cresceu, mesmo durante as crises, e se mostrou um modelo de financiamento via mercado de capitais. Agora, algumas condições, como eu falei, são necessárias.
A primeira é por parte desse pequeno, e principalmente do médio, que talvez pode até acessar de uma outra forma, tem até talvez mais opções, ele precisa entender o que significa a securitização, né? Ele precisa entender o que significa a emissão de um CRA, né? Que não é um crédito bancário com garantias, né? Não é uma situação onde ele está acostumado, talvez, de buscar um financiamento junto a uma instituição financeira. Isso é uma operação de mercado de capitais, onde, em vários países, é a primeira opção de muitas empresas, né? No Brasil, você tem o crédito subsidiado, depois você tem o mercado, quando existe mercado bancário. O mercado de capitais geralmente é a terceira, a quarta opção, né? Em vários países, ela é a primeira ou, no máximo, a segunda opção. Agora, essas empresas precisam se preparar para isso, precisam adquirir conhecimento, precisam ter informações de qualidade com relação aos seus recebíveis. Ou seja, existe um dever de casa a ser feito para que isso possa acontecer. Não vai acontecer da noite para o dia. E aí dentro vamos dizer assim, do hall aí de atuação da Ucbar, tem, obviamente não precisa citar nomes e tal, mas temos um bom exemplo de um perfil desse, de um pequeno ou médio agente aí do setor produtivo que utilizou o CRA para se alavancar? Tenho, eu já tenho mais de um, eu não vou citar nomes aqui para não ser, mas tem. E eu acho que o que é mais importante é esse movimento que começa a existir de tentar entender de que forma isso pode ser feito, de tentar buscar alternativas de financiamento via esse canal, via mercado de capitais. Então, como eu já falei, né, hoje você tem, se você olhar, você pegar pequenas e médias empresas de diversos segmentos, inclusive do agronegócio, que elas vendem seus recebíveis para fundos de investimento, por exemplo, né? Então, a securitização, que é a tecnologia financeira que está por detrás de tudo isso, ela está te permitindo acessar o mercado de capitais, independentemente do veículo, né? Se eu vou fazer isso via uma securitização de um título de crédito chamado CRA, ou seja, eu tenho uma securitizadora do agronegócio por detrás, ou eu tenho um fundo de investimento, que também me permite fazer a mesma coisa de uma outra forma, acessando um outro mercado, talvez, onde eu vou buscar vender os meus recebíveis e, consequentemente, me financiar na indústria de fundo de investimento. Pegando também um outro gancho aí de uma resposta anterior sua, que você citou a questão aí do crédito subsidiado, enfim, do crédito rural oficial, né? A gente observa aí justamente uma nova agenda, não digo nem de governo, mas uma nova agenda de Estado no sentido justamente de saindo gradativamente assim do financiamento direto, né? Vamos dizer assim, investindo os recursos do Tesouro Nacional em outros caminhos, como por exemplo seguro rural, mas deixando o crédito de lado, o crédito rural mais direcionado para aquele pequeno produtor mesmo, de subsistência, né? E aí outras camadas mais superiores tendo que buscar outras alternativas de financiamento. Você observa que justamente esse é um caminho aí que vai fortalecer os títulos, justamente como o CRA, fortalecer ainda mais, vamos dizer, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que aí a gente tem que parabenizar o governo por essa iniciativa de realmente tentar trazer, através de uma série de iniciativas, veja, não é uma só, não são várias que estão acontecendo, seja na criação de títulos digitais, ou seja, eliminando aí uma série de fatores de risco que poderiam comprometer ou inibir o crescimento desse mercado, seja em questões de infraestrutura de mercado que estão ajudando a mitigar riscos que até então eram, digamos, preocupavam muito dos investidores. Então, eu te diria que a resposta ela é duplamente positiva no sentido de que a iniciativa do governo de mostrar que existem alternativas e, de certa forma, entre aspas, empurrando aquele que tem capacidade de buscar financiamento no mercado de capitais indo fazer o seu dever de casa e indo atrás dele, e, ao mesmo tempo, também trabalhando na criação de um ambiente, seja na criação de títulos digitais, seja na transformação de movimentos importantes na parte de infraestrutura de mercado, absolutamente fundamentais para que esse mercado cresça e cresça de uma forma consistente, né? O que a gente sempre chama atenção.
o que é importante não são os voos de galinha, né? São aquele crescimento sustentável. De nada adianta eu ter um crescimento super importante esse ano, se no ano seguinte eu tenho uma queda com relação a isso. A ideia é que se a gente crescer todo ano de uma forma consistente, isso traz confiança, isso traz previsibilidade, isso atrai uma série de investidores, que são aqueles investidores que efetivamente a gente quer trazer para dentro desse mercado, que são os investidores de longo prazo, investidores institucionais, que buscam, de uma forma sistemática, a recorrência da renda, mas sempre olhando isso no médio e longo prazo, que é o que seria o ideal para a gente, o agronegócio, mas para qualquer financiamento onde o prazo de maturação é muito longo, como, por exemplo, o imobiliário, a infraestrutura e assim por diante. E, vamos dizer assim, essa nova agenda, ou esse fluxograma assim, mais voltado ao mercado de capitais, ele está atrelado justamente também, vamos dizer assim, a uma maior atração de recursos internacionais, a algo nesse sentido, Carlos? Sim, existe a criação do CRA em dólar, por exemplo, que é uma tentativa de a gente atrair investidores que não querem correr o risco da variação cambial, né? Você tem muitos investidores que estão dispostos a aceitar o risco de crédito de uma determinada operação, mas não estão dispostos à flutuação do câmbio, né? Por quê? Porque eles pensam em dólar, ou eles pensam em euro ou em outra moeda que não seja o real. Então, quando você traz cria esse mercado, cria essa opção de a emissão de um título em uma moeda forte, onde existe uma grande base de investidores, certamente você está ajudando, você está atraindo para dentro do nosso mercado uma poupança externa absolutamente interessante e que, de outra forma, provavelmente não chegaria até nós. Perfeito. E a gente consegue dar uma breve dimensão aí de alguns números aí desse ano de 2020 aí, de captação via CRA? Sim, a gente deve estar chegando aí, cruzando a fronteira dos 9 bilhões de emissões, 8,7 é o último número que a gente tem. A gente deve fechar o terceiro trimestre, perdão, com um número acima dos 9. E como o último trimestre geralmente é o mais forte, né, em termos de emissões, não só do agro, mas de um modo geral, eu não ficaria surpreso se mesmo num ano de pandemia a gente batesse recorde de emissão, né? O recorde é por volta de 14 bilhões, alguma coisa desse tipo, mas assim, só se a gente analisar já bate em 12, né? Chegar nos 14 no último trimestre não seria nenhuma surpresa, né? Então a gente tem aí um bom caminho já trilhado e estamos apontando aí para um ano de muitas captações, talvez um ano recorde, né? O que a gente sempre destaca, e tem a ver com o que eu já falei também, a qualidade dessa emissão do ponto de vista de lastro, né? Ou seja, nós temos lastros de excelente qualidade, mas muitas vezes esse lastro ele é único, né? Ele não é pulverizado. Aliás, essa é o que domina esse mercado, é ainda operações de securitização que a gente chama de binárias, ou seja, o pagou ou não pagou, ou seja, ou eu vou pagar aquela mensalidade, eu não vou pagar, e eu não trabalho a carteira pulverizada, ou seja, a pulverização de vários créditos, onde o pagamento de um ou de outro não vai interferir na minha classificação de risco ou, eventualmente, no meu retorno do meu investimento. E qual que é o caminho para deixar, vamos dizer assim, esse lastro mais pulverizado, que é um ponto que você tocou bem aqui nessa entrevista? Eu gosto de insistir nisso porque a securitização, da forma como ela existe lá fora e também no Brasil, em outros tipos de lastro, tem a ver com esse é o conceito inicial que eu apresentei. Eu acho que tem alguns caminhos a serem feitos. Primeiro, você vê algumas securitizadoras claramente com essa mentalidade e esse interesse em buscar esse tipo de
lastro para suas operações. Segundo, você vê investidores que começam a aparecer interessados justamente em ter operações de carteiras pulverizadas. Eu diria que o que está faltando é a ampliação desse conhecimento, a construção desse conhecimento por parte das empresas, dos setores, no caso aqui do agronegócio, e entender que isso aqui, como eu já falei, não é um empréstimo bancário com garantia de recebíveis. Então, uma vez que você entende isso e você entende o que está por detrás, eu diria que a gente tende a ter um crescimento da composição dessas carteiras, né? Ou seja, você vai ter operações com carteiras mais pulverizadas. A gente viu isso, vê ainda, no mercado imobiliário, por exemplo, onde você tem lá o primo mais velho, o CRI, né? Nós também temos, aos poucos, as construtoras, incorporadoras foram entendendo, né, esse movimento via mercado de capitais, e hoje você já tem, ainda não se compara com parâmetros internacionais, mas você já tem uma determinada quantidade de operações de carteiras pulverizadas quando a gente fala de crédito imobiliário. Muito bem, meu caro. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. E eu quero deixar o espaço aqui como teu último recado, justamente para você fazer a chamada e convidar a nossa audiência para um super evento online, que é o que vai estar realizando agora na última semana de setembro, exatamente aí sobre o mercado de securitização, né? Legal, Ronaldo. Eu queria convidar todos os web telespectadores do Agropapo para participar do KIBAR Day, que acontece nos dias 29 e 30 desse mês. É um evento 100% online, 100% gratuito. São 2 dias de muito conhecimento, de muito conteúdo, onde a gente vai tentar trazer discussões, um bate-papo, debates de alto nível. A gente tem a participação confirmada aí de importantes participantes desse mercado, inclusive também trazendo gente de fora do país. E a gente resolveu inserir dentro do KIBAR Day 3 cursos, talvez até mais. A gente criou uma trilha educacional dentro do próprio evento, que permite aquele empresário, aquele pequeno e médio que ainda não sabe o que é um CRA ou um CRI, ou se perde um pouco nessa sopa de letrinhas que é o mercado financeiro brasileiro, ele possa fazer um curso gratuitamente dentro da plataforma e entender um pouco melhor, né? A gente sempre acredita muito na construção do conhecimento. E eu acho que esse é o caminho, respondendo à tua pergunta anterior, eu acho que esse é o caminho que a gente vai ter que trilhar se a gente quiser alcançar uma pulverização maior nessas emissões. Se a gente quiser alcançar aí o Brasil profundo, a gente vai precisar construir conhecimento em cima dessa tecnologia financeira. Legal, meu caro. Dado o recado, uma vez mais agradeço sua participação aqui no Agropapo, nosso talk show digital do novo agronegócio, e vamos acompanhar aí também o KIBAR Day e trazer as novidades aí do evento para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Ronaldo, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e fica aí o convite para os telespectadores ou web telespectadores se inscreverem no evento. Ele acontece no dia 29 e 30 de setembro e no nosso site vocês podem se inscrever gratuitamente. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.